Hoje vamos falar um pouco sobre concursos de confeitaria, concursos de bolos artísticos e qual é a importância. Eu julgo muito importante participar desse tipo de concurso e eu quero explicar para vocês um pouco das minhas participações, como foi as experiências e o porquê que eu acho que é tão importante vocês se arriscarem e participar de concursos de confeitaria. E também vou dar algumas dicas que eu acho muito importante de quem já tem aí uma experiência nessas aventuras de concurso, porque não é tão simples assim e às vezes rola uma frustração, rola vergonha, medo, enfim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, os concursos de confeitaria estão ficando mais populares no Brasil. Antigamente era mais difícil de achar, tá? Era mais fora do Brasil. E um dos mais famosos fora do Brasil, é considerado um dos melhores, assim, ou o melhor, se tratando de confeitaria artística, que é na Inglaterra, em Birmingham. E lá, muitos confeiteiros, muitos cake designers já foram para lá competir e trouxeram títulos para o Brasil. Isso é muito legal e valoriza muito a nossa confeitaria. Então, foi até mesmo pensando nisso que as gerações mais antigas dos artistas da confeitaria começaram a propor mais concursos, que é para preparar a galera nova que vem vindo aí com técnicas maravilhosas, com assim muitos talentos mesmo, muitas pessoas realmente dedicadas a se tornarem bons no que fazem, preparar essas pessoas para competir fora do Brasil, em nome do Brasil. Nesses concursos vai pessoas do mundo inteiro e lá é onde, como é que eu posso dizer, eles trazem um pouco dos holofotes para os países para conhecer os talentos que tem nesses países. A gente sabe que o Brasil não é lá o país mais bem visto pelo mundo, né? Normalmente o brasileiro tem uma fama de, a gente vive no meio do mato, a gente convive com os macacos, aqui não tem civilização, não tem escola, não tem internet, a gente ouve cada baboseira, sobre o Brasil. Então, tudo que representa o nosso país de forma positiva, mostrando que nós somos muito esforçados, mostrando tudo que a gente tem de bom, que nós somos esforçados, que nós temos vários talentos, que nós fazemos muito bem aquilo que nós nos dedicamos a fazer e realmente a gente sabe que brasileiro é o famoso não desistir nunca, Nós somos muito resilientes, então é legal a gente mostrar para o mundo quem nós somos, Como é o nosso trabalho aqui, em todas as áreas. É por isso que nas Olimpíadas é legal a gente ter a nossa representatividade, na Copa do Mundo e em várias outras competições de várias áreas, que a gente está acostumado que no esporte é um pouquinho mais comum a representação do Brasil. Tanto essas representações são tão importantes que fora, no exterior, quando você fala sobre o Brasil, as pessoas falam, Neymar, Anitta. Então, assim, Anitta, porque a música dela realmente representou fora, trouxe o olhar para o Brasil. O Neymar, porque trouxe através do futebol. Mas aí que tá, o Brasil não é só futebol e música, o Brasil é muitas outras coisas. Então é importante que sempre nós tenhamos coragem de viajar e de ir para fora e dar a cara a tapa para mostrar que no Brasil tem muito mais que isso, que nós somos um país de pessoas civilizadas, que vivemos numa sociedade comum como qualquer outro lugar. Claro que temos nossos problemas, mas todo país tem os seus problemas e que nós temos muito talento e muita coisa para mostrar, tá bom? Então, assim, esses concursos de confeitaria servem exatamente para isso. E eu lembro que o primeiro concurso que eu participei, eu ouvi muito isso. Nós estamos preparando vocês para conseguirem competir em nome do Brasil lá fora, para mostrar, para trazer o olhar. Porque quando a gente traz o olhar do mundo para o nosso país na confeitaria, a gente tem muito mais possibilidade de receber produtos novos, tecnologias novas voltadas para isso. Por exemplo, tem um produto que só tem lá. Ou a qualidade desse produto não é tão boa, podia vir alguma coisa melhor, podia, conseguir trazer, importar um produto. Então, assim, quando o Brasil é visto como, olha, lá tem muita gente que usa, que faz, vale a pena investir. Então, as empresas, as marcas trazem um olhar. Então, só tem a ganhar, a confeitaria no geral, quando alguém vai lá e representa bem o Brasil, ok?
Então, os concursos, eles têm, uma das intenções é essa, trazer o olhar do mundo para o Brasil de forma positiva. Lá tem bons confeiteiros. Porém, não é só para isso, tá? Os concursos aqui, eles também servem para incentivar, servem para desafiar, servem para expor e divulgar trabalhos, tá? O primeiro concurso que eu participei foi na feira Expo Chocolate, que foi no espaço de eventos Frei Caneca, em São Paulo, e foi em 2017, se eu não me engano. 2017. Já fazia um tempo que eu vi, então assim, eu já trabalhava com confeitaria artística já fazia um tempo, porém eu nunca tinha entrado em contato com as pessoas desse mundo, os professores, as pessoas que eu admirava, vi o trabalho pela internet, eu nunca tinha conseguido ter contato com essas pessoas, sabe? E aí eu vi essa feira, acho que foi em 2015 que eu vi essa feira. Falei, nossa, tem essas feiras, existem uns concursos, poxa, seria legal fazer alguma coisa diferente, me desafiar, levar um bolo para concurso. Afinal, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e dá 1 horinha daqui em São Paulo. Então, é super viável ir para lá, né? Eu pensei, bom, vou me programar e vou. Então, em 2015 eu acabei deixando passar porque eu não tive coragem. Em 2016 eu tive um dos piores anos da minha vida, onde tudo deu errado. Muito errado, eu fiquei doente, enfim, muita coisa deu errado e eu acabei, não, ano que vem eu vou. Em 2017, depois desse baque que eu tive, né, esse chacoalhão que eu tive, que 2016 foi um ano péssimo, eu pensei, o que eu tô esperando, né? Eu sei que é um pouco difícil, porque quando a gente se dispõe a viajar para um congresso, para uma feira, tem muitos gastos, né, hospedagem, enfim, várias coisas que são gastos que eu falava, poxa, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. Mas eu nunca vou ter se eu continuar pensando dessa forma. Então eu ficava pensando, tá, devo ou não devo ir? Me arrisco ou não me arrisco ir? E nesse ano de 2017 eu falei, quer saber? Eu vou fazer, eu vou, na próxima feira eu vou. Depois de eu fazer um aniversário meu, e eu tinha encanado que eu queria fazer um bolo da Mulher Maravilha, um busto da Mulher Maravilha, pensei, não, dessa vez eu vou fazer um bolo diferente de tudo que eu já fiz, né? E ainda tava na ideia de, eu vou pra feira, mas ainda não tinha decidido nada. Foi aí que eu fiz o meu primeiro bolo de busto, e ele não ficou bom, não ficou nem um pouco bom. Porque eu não sabia absolutamente nada sobre estruturação, eu não sabia como construir um bolo, eu só tive curiosidade e fui tentando, sabe? Vi algumas coisas, algumas referências de outros países, de pessoas que construíram peças assim em outros países, mas como é bolo diferente, material diferente, temperatura diferente, não funciona assim, então eu tive que ir adaptando. O resultado foi um rosto que lembrava um rosto humano, definitivamente não parecia a Mulher Maravilha. Tentei fazer parecido, não ficou legal, mas todo mundo se surpreendeu muito, falou, nossa, Fran, você leva jeito, gostei e tal. E eu pensei, bom, me esforcei bastante, mas ainda assim não tá tão legal. E eu lembro que na época me disseram assim, poxa, eu acho que você deveria tentar novamente levar esse bolo pro concurso que você comentou, né, que tem em São Paulo. Aí eu pensei, bom, acho que é uma boa, eu vou tentar refazer o mesmo bolo, só que agora aperfeiçoando as técnicas, estudando um pouquinho mais. Vou fazer ele em maquete, porque assim eu consigo maior durabilidade, trabalhar mais tempo nele, e levo para exposição. Fiz o segundo bolo e ele melhorou 200%. Melhorou muito, muito, muito. Mas ainda assim, gente, eu me inscrevi no concurso sem ter a menor noção de como funcionava um concurso, as regras do concurso. Eu só tinha lido ali o papel e tinha entendido e interpretado da forma como eu conhecia. Como eu não conhecia ninguém lá dentro, eu não conhecia nada, eu nunca tinha mexido com nada, eu fui totalmente crua, na cara e na coragem. Fiz o bolo, coloquei no carro e fui para São Paulo. Chegando lá, eu super nervosa, super ansiosa, comecei a ver um monte de coisa ali, outros bolos, e pensei, meu Deus, como é que eu vou competir com essa galera? É muito, muito, muito difícil, tem muito trabalho legal e tal. E fui aos poucos conhecendo as pessoas. No meio dessa feira, desse evento, eu ouvi um pessoal falando, você que fez o bolo da Mulher Maravilha?
poxa, uma pena, né? Aí eu fiquei pensando, uma pena? Por quê? O que aconteceu? Será que meu bolo tá tão feio assim? Meu Deus, eu tava muito emocionada de estar ali, eu tava muito na adrenalina, sabe? E fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Nossa, será que deu? E comecei, todo mundo que olhava, ai, poxa, e eu, meu Deus, tá todo mundo me olhando com cara de velório. Até que alguém falou assim, você não ficou sabendo? Seu bolo vai ser desclassificado. Aí eu fiquei, como assim? Tá todo mundo elogiando meu bolo, mas por quê? Por que meu bolo vai ser desclassificado? E aí disseram, olha, seu bolo vai ser desclassificado porque ele descumpriu a regra. Você tem que ler o manual, as regras, né? O edital. E eu falava, mas eu li, gente, eu fiz tudo dentro do edital. Eu sabia as regras, as dimensões e tal. Mas eu fiz tudo certinho, fiquei assim, meu Deus, alguém me explica o que tá acontecendo? E todo mundo, não sei, conversa com o pessoal. Aí algumas pessoas falam assim, olha, não conversa com os jurados, porque isso pode te tirar ponto. E eu pensava, tá, e agora? Pergunto pros jurados pra saber se é falação, se isso faz sentido ou não pergunto pros jurados, porque afinal, se eu falar, vão tirar ponto e vão achar ruim. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Porque afinal essas regras não estão escritas lá no papel, no regulamento. E eu falava, tá, falo ou não falo? Converso ou não converso? Aí alguém veio e falou, olha, você não respeitou o número de andares. Eu falei, mas eu respeitei o número de andares. Esse bolo tem, se eu não me engano, 70 centímetros de altura. E lá falava que o bolo tinha que ter no mínimo 3 andares. E normalmente 3 andares tem a partir de 30 centímetros de altura. Então tem pelo menos o dobro, tem com certeza 3 andares dentro desse bolo. Então, mas aí você tem que ver com a chefe do júri. E aí eu fui até a chefe do júri e falei, olha, me desculpa. Ela, eu não tenho o que fazer, eu já falei, a gente tá seguindo o regulamento internacional, é o que é. Eu falei, não, tudo bem, eu entendi que meu bolo foi desclassificado, eu sou nova nisso, eu só quero entender o que aconteceu, o que eu fiz de errado. Você não fez um bolo de 3 andares. Eu falei, mas ele tem altura de 3 andares. Ela falou, ele tem altura de 3 andares e não 3 andares. O regulamento você tem que seguir à risca. Se tá escrito, tá escrito. Aí eu falei, então quer dizer que se eu tivesse feito 3 andares de 2 dedos embaixo e o bolo em cima, teria entrado? Ela, sim. Aí que eu comecei a entender, eu falei, tá. As regras, elas têm que ser, enfim, seguidas à risca como está o regulamento, porém, existem algumas regras não ditas, como, por exemplo, não existe uma interpretação. E se existe alguma interpretação, ela é feita pelo chefe do júri. E a partir do momento que o chefe do júri interpretou aquilo, não importa se você entendeu errado, não importa se fulano falou, porque eu tinha ligado para administração da feira, dizendo, olha, eu estou com dúvida, aqui diz que o bolo tem que ter 3 andares, ele pode ter altura de 3 andares? Pode sim. Só que aí que tá, quem me respondeu não era especialista em confeitaria, era especialista em organização de eventos. Então eu falei, mas eu falei com fulana, ela falou, quem é fulana? E eu fiquei pensando, né, fiquei super sem graça, assim, mas tentei entender. Aí naquele momento eu desabei em choro, porque a adrenalina de estar naquele evento, de estar passando por tudo aquilo e de conversar com um monte de gente que eu nunca tinha visto e pessoas assim que eu admirava o trabalho, vinha até mim, nossa, você que fez o bolo da Mulher Maravilha, né? Poxa, que pena, tava perfeito, tinha tudo pra ganhar. Aquilo foi me gerando uma pressão muito grande. Eu até fui sem muita expectativa pra participar, pra conhecer, não chegando lá, eu vou chegar e vou ganhar. Mas ao mesmo tempo que aquilo foi, né, as pessoas foram falando, eu fui gerando ali uma ansiedade tremenda, e conversar com a chefe do júri me deixou também um pouco abalada, porque ela também já tinha ouvido tanta gente falar na cabeça dela que ela já estava um pouco nervosa, sabe? E o meu bolo não foi o único desclassificado pelo mesmo motivo, tá? Tiveram mais bolos, mais pessoas que tiveram o mesmo problema. E aí muita gente começou, porque concurso é assim, realmente, esse tipo de regra pega, esse tipo de coisa desclassifica, olha aqui, aí você esqueceu um negocinho ali grudado, e isso pode... Eu fiquei pensando, meu Deus, é o famoso buraco mais embaixo, não tem, assim, tem muita coisa envolvida num concurso que eu não fazia ideia, e que você só consegue
ter essa ideia quando alguém chega e te fala, olha, é isso, tá? Funciona assim. Então as regras, a primeira regra de concurso que eu tenho para dizer para vocês que é extremamente importante é leia o regulamento. Leia, leia, releia quantas vezes for necessária e siga à risca. E quando eu digo seguir à risca, é à risca mesmo. Se lá disse, a tábua tem que ter 40 por 40. Se você colocar 40,5, você pode perder ponto por isso ou até ser desclassificado. Ah, mas Fran, é muito pouca a diferença. Não importa. Então, a primeira regra de ouro sobre concurso é leia o regulamento e siga a risca. E não importa para quem você pergunte, para quem escreveu o regulamento, para quem tá com... Não importa, porque se tiver um júri ou um chefe do júri convidado, cada um tem ali a sua forma de julgar. Inclusive algumas formas que eu não concordo muito, mas aí que tá, a partir do momento, essa é a regra 2, a partir do momento que você participa de um concurso, você está se submetendo a um julgamento, e a partir do momento que você está sujeito a um julgamento, você está permitindo que alguém dê a opinião e a nota dele sobre o que você fez. Não adianta você achar ruim. Ai, mas eu discordo. Você pode discordar, mas você não pode brigar para que a pessoa mude de ideia ou altere aquilo, porque não está sob seu controle. Quando você participa de um concurso, é como se fosse um jogo. Você está sujeito a variações, você está sujeito a dar e não dar certo, o resultado ser bom ou ruim, ser justo ou injusto, depende de quem julga, tá? Por isso que o regulamento tem que ser seguido à risca, porque um pode interpretar de uma forma e o outro pode interpretar de outra, e você de uma terceira forma. Então, não adianta brigar, surtar, reclamar, chorar. Você tem que ir com o espírito mesmo de, assim, desapego. Fulano falou, detestei, essa cor não combinou nada. Você fala, tudo bem, entendi, vou absorver a sua dica, muito obrigada. E o outro jurado fala, nossa, eu adorei essa combinação de cores. Porque às vezes o julgamento é sobre gosto. Claro que as regras estão ali para serem seguidas à risca para tentar padronizar ao máximo. Tanto é que as categorias de avaliação, elas são padronizadas. Então, por exemplo, criatividade, composição, harmonia, uso de cores... Tudo isso é avaliado de uma forma padrão. E você sempre começa com o máximo de pontos e aí você perde pontos de acordo com o que você faz, que pode ser removido os pontos, pode acontecer. Então, vou dar um exemplo, tá? Faz de conta que esse daqui é um bolo. Ah, então, criatividade. Aí a pessoa que tá julgando vai olhar e vai falar, eu achei criativo, eu gostei muito da ideia disso daqui ser a representação de um bolo. Eu acho que foi muito bem pensado, gostei da criatividade, legal, muito bom. Mas aí, eu acho assim que ainda com essa criatividade poderia ter sido mais criativo. Então eu vou tirar um pontinho pela criatividade, porque não é 10, é um 9. Então remove um pontinho. Ou por exemplo, acabamento. Aqui o acabamento tá muito bom, aqui o acabamento tá muito bom, mas aqui atrás eu tô vendo que ficou uma marquinha de esteca, meio furadinho aqui. Esse acabamento não ficou tão bom não, vou tirar um ponto aqui pelo acabamento. Ah, mas tô vendo aqui, ó, que tá dando pra ver a estrutura embaixo. Aqui realmente vou tirar mais um ponto. Agora deixa eu olhar embaixo. Aí eles fazem assim, eles vão lá e olha e falam... ela não cobriu por baixo porque aqui ninguém vê. Então tira mais 2 pontos porque esse é um erro grave. E aí você vai perdendo pontos naquela categoria. Depois eles juntam todas as categorias, toda a pontuação, da pontuação final, coloca no ranking e vê quem ganhou, tá? É assim que funciona. Então todos os quesitos normalmente, tá? Essa é um padrão de funcionamento de concurso, mas pode ser diferente. Então eles avaliam tudo. E se eu te falar assim, mas é tranquilo, não é tranquilo, porque um pelinho que soltou do seu pincel e ficou grudado na pintura, eles vão ver e eles vão tirar ponto. Mas poxa, isso daqui tá meio tortinho. Essa mão, ela não tá proporcional a essa mão, essa daqui tá um pouco maior que a outra, não tá na proporção certa.
vai tirar ponto. Ah, mas essa cabeça aqui, se você for ver tal personagem, vai tirar ponto. Ah, eu fiz o Mickey e a orelha dele não está no ângulo certo. Tem gente que leva a régua e vê o ângulo. Tem jurado que carrega aqueles espelhinhos de dentista, sabe aquele que é curvo assim, uma espátulazinha assim? Eles olham por baixo, eles vão averiguar todo o detalhe. Então, outra regra, quando você trabalha em concurso, você vai ter um nível de exigência de acabamento milhões de vezes maior do que aquele que você faz para o seu cliente. Por quê? Gente, o cliente não é dizendo que para o cliente pode ser de qualquer jeito, jamais. Você tem que ter um ótimo acabamento para o seu cliente. Mas num concurso, ele vai olhar até a última vírgula do milímetro, do pontinho, do rachadinho, e tudo isso vai fazer diferença. Se você entrega isso pro seu cliente não vai pegar um espelhinho e olhar se aqui embaixo de tudo que você tá fazendo, tem ali uma partezinha que ficou descoberta. Seu cliente não vai olhar, ele vai estar tão empolgado na festa, no todo, vai tirar foto do bolo, vai comer, vai ficar feliz da vida. Então, o que eu quero dizer é, faça sim um bom acabamento. Isso, aliás, até eleva o nosso trabalho, porque até o nosso mais ou menos se torna um acabamento muito maior do que a maioria. Porque a gente está acostumado a, quando você faz um bolo para concurso, você faz com um nível de acabamento muito exigente, tá? Então, fez um bolo para concurso, capricha. Achou que tá caprichado? Capricha mais. Achou que é o suficiente? Não é o suficiente. Vá além, porque ainda assim você pode ter certeza que os jurados vão achar alguma coisa que você não viu. E isso não é chatice, gente. Isso é regra. Se você for competir fora do Brasil, você vai ver que é ainda pior, entendeu? Então, quando as pessoas que promovem concurso aqui tentam ser o mais rígidas possíveis, não é pra ser chato. Não é pra puxar, não, é porque não tem a ver com isso. Tem a ver com preparar a gente pra realmente o que o mundo espera. Então, se a gente aqui dá o famoso jeitinho brasileiro, não tá tão bom, mas eu achei tão lindo, e eu vou dar ponto mesmo assim. Não é ideal. Claro que existe alguns jurados que às vezes, né, isso é até uma crítica pessoal. Tem alguns jurados que são colocados por algum representante de alguma marca que está patrocinando o evento. Aquela pessoa não entende nada de bolo, ela entende do produto que ela vende. Então ela tá ali para representar, para fazer um marketing, para, né, marcar presença, fazer um local de honra, mas ela vai olhar o bolo e vai falar: criatividade, muito criativo, adorei. Cores, tá bem colorido, gostei. É que não é assim que se julga um bolo, mas pode haver esse tipo de jurado no meio do evento. E eu não tô falando só de representante de marca, que pode acontecer, mas também é uma pessoa que é famosa, mas não por fazer muito, mas porque ficou famosa de algum programa de televisão, porque é uma pessoa engraçada, porque é uma pessoa legal. Então, não tenho nada contra essas pessoas. Eu só tô dizendo que, quando se trata de um concurso, pode haver alguns jurados que estão ali para representar alguma coisa do evento ou do concurso em si, e não são jurados tão técnicos. Até mesmo quem sabe muito sobre confeitaria, ainda tem aqueles que sabem mais sobre uma área e outros que sabem mais sobre outra área totalmente diferente e que vão dar notas e têm opiniões diferentes. Então, como eu disse, não adianta surtar. Mas eu acho que foram injustos na minha nota. Porque você tem o direito de contestar, tá? Você tem o direito de pedir, solicitar educadamente para o chefe do júri: olha, eu gostaria de revisar a minha nota. Eu gostaria de conversar com o jurado e ter o meu feedback. Eu gostaria de saber o porquê eu tirei tão pouca nota na criatividade. Qual foi o problema? Você pode solicitar, mas lembrando que tudo isso tem que ser feito com muito respeito e entendendo que às vezes você vai ouvir o que você não quer. E se você ouvir o que você não quer, você absorve, interprete e guarda pra você. Não adianta surtar, gritar, espernear, reclamar, porque isso não muda o resultado. Na verdade, isso só te queima. Então, assim, se você tá se propondo a participar de um concurso, entenda que você está assinando ali um termo de consciência de que você vai ser criticado. E que você está disposto a ouvir o que as pessoas têm para te dizer, você gostando ou não, tá? Se você não quer ser julgado, se você não quer ninguém dando palpite no seu trabalho,
não participe de concursos. Porque não é isso. O concurso não é sobre a massagear o ego, sobre ganhar uma medalha e ficar, eu sou melhor que todo mundo. Mesmo porque isso não quer dizer. Quer dizer que naquele trabalho específico, comparado a todos os outros trabalhos específicos, o seu se destacou por ter maior pontuação em tal e tal e tal coisa, ou você errou menos que as outras pessoas. Então já teve concursos que eu participei, que eu ganhei competindo junto com outros professores e mentores meus. Quer dizer que eu sou melhor que eles? Jamais! Quer dizer que naquele trabalho específico, o meu trabalho se destacou naquela situação, naquela regra, com aqueles jurados, e é isso. Então, falar que eu sou premiada, óbvio, quer dizer que eu venci muitos desafios, que eu ganhei o meu destaque. Mas não quer dizer que eu sou melhor que todo mundo e que eu tô super arrasando e que ninguém pode comigo. Eu tô dizendo isso, gente, parece meio óbvio, mas algumas pessoas realmente participam de um concurso e se sentem dos dois modos. Ou eu ganhei, eu sou o rei da situação toda, eu sou melhor que todo mundo, agora ninguém me aguenta, eu fico nojo porque eu ganhei de todo mundo. E aquelas pessoas que perdem e ficam cabisbaixo, que ficam chateados, que eu nunca mais vou participar, ai que vergonha. Não tenha vergonha de participar de concurso e não ganhar. Não tem nada a ver. Então, gente, presta muita atenção. O objetivo do concurso é te desafiar, é divulgar o seu trabalho, porque numa feira onde tem um concurso, você coloca o seu bolo no local de destaque, onde todo mundo vai ver, tirar foto, filmar, falar, comentar, e você ainda corre o risco de ter um destaque e ganhar a premiação. Mas não participe de concursos pensando, nossa, eu preciso ganhar esse concurso. Não tem essa, mesmo porque não é uma coisa exata. Eu ia falar uma ciência exata, não é essa a expressão, mas não é 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é o que o jurado decidir que é e você tem zero controle sobre isso. Então, entenda, participou de um concurso, o resultado está na mão de outras pessoas que não é você. Nada do que você fizer depois vai mudar isso. E o resultado não pode acabar com você de maneira nenhuma. Nem te levando para um patamar de tô me achando e nem levando para não quero mais nada. Quando eu participei do reality Que Seja Doce, do GNT, no final, quando eu fui eliminada, aquela pessoa que fica te entrevistando, né? No programa só aparece a gente ali falando pra câmera, mas tem uma pessoa que faz algumas perguntas pra gente gravar aquilo que aparece, que vai ao ar. E quando eu fui eliminada, a primeira pergunta que eles me fizeram foi: agora que você foi eliminada do programa, você pensa em desistir da confeitaria? E eu fiz uma cara de tipo, por quê? Porque eu recebi uma crítica ou porque eu não venci? Gente, eu já perdi muito concurso na vida, então isso não me define. Eu falei, não, pelo contrário, isso me dá força para continuar, porque eu entrei em contato com pessoas de renome, que têm respeito grande na confeitaria, recebi, além de críticas, bons elogios, tive uma experiência incrível, eu tenho muito para tirar dessa experiência, e agora é continuar melhorando e seguir o meu caminho. Então, por que eu iria desistir só porque eu fui eliminada de um programa de TV? Não faz nem sentido na minha cabeça, mas na cabeça de alguns faz. Eu passei vergonha. Que vergonha, gente. Ninguém nasce sabendo. Então, assim, participe de concursos sem a pretensão de eu tenho que ser o melhor, porque quem vai com o espírito de já ganhei, realmente você não tá entendendo a moral da história. Concurso é sobre aprendizado, pelo menos pra mim, tá? Concurso é sobre aprendizado, é sobre ir lá, ouvir a opinião de pessoas, e aí vem a melhor parte, gente. Quando eu entendi, fui desclassificada, beleza. Mas tem muita gente falando do meu trabalho. Eu chamei atenção. Meu trabalho foi visto, foi comentado. Muitas vezes até mais do que aquele que tenha ganho o concurso. Você entendeu o que eu falei? Que o resultado do concurso é uma soma de pontuação que depende de vários fatores aleatórios que você não tem controle nenhum sobre eles? Agora, o que eu tinha controle ali?
Eu tinha controle sobre entender o que as pessoas achavam e o que elas tinham para me dizer. Existia ali especialistas de todo tipo, de bolo esculpido, de modelagem, de flores, de bolo de andar, de bolo... Tinha gente de todo tipo, profissionais especialistas de todos os tipos. O que eu podia fazer ali? Aproveitar as dicas, aprender. Gente, era uma consultoria gratuita, meu trabalho estava fazendo um sucesso, maior auê, todo mundo estava falando sobre isso, então vamos aproveitar. Ô fulano, adoro o seu trabalho, esse é o meu, o que você acha? Você gostou? O que dá pra melhorar? A minha pergunta nunca era, ai, o que tá bom? Ai, realmente, né, essa cor ficou linda, maravilhosa. Gente, eu não queria saber o que tava bom, eu queria saber o que tava ruim. Porque saber o que tá bom massageia o ego, saber o que tá ruim te impulsiona a melhorar. Então, o que eu tinha a ganhar com elogios? Nada, eu já tinha chorado, esperneado, né, sentido toda a emoção de participar do concurso, de ser desclassificada. A partir dali eu queria era saber como é que eu vou melhorar para a próxima. Me explica aí, o que eu fiz de errado? E aí, cada profissional que eu conversei, né, pessoas assim incríveis que até hoje são amigos queridos, né? Então a Tati Benazzi, o Léo Vilela, a Dalgisa Almeida, que foi a chefe do júri, que me ensinou muito. Deixa eu ver o que mais. A Lu Feitosa, que hoje é a minha grande amiga da confeitaria. Deixa eu ver o que mais. A Ana Salinas. Todas essas pessoas vieram até o meu bolo e falaram, olha, Fran, eu achei isso muito legal, mas tem que se atentar a isso daqui, ó. Isso daqui não tá legal, isso daqui pode ser diferente, isso daqui não sei o que. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado. E cada um deu um palpite diferente. E muitas vezes eles até eram diferentes um do outro, tá? Muita gente gostava de uma coisa que o outro falava, não gostei. E aí que tá. Aí comecei a entender como é que funcionava a cabeça dos jurados. Olha, isso é legal, isso não é. Ó, isso daqui tá bom, isso daqui não tá. Ó, faça isso, não faça aquilo. Ah, entendi. Então um acha assim, outro acha assado. Como eu devo fazer? Vamos testar, né? Ver o que agrada mais, o que faz mais sucesso, o que eu vou me adaptar melhor. Aprendi muito com esse primeiro concurso e me abriu horizontes. Que me expor ao concurso, mesmo sendo desclassificada, foi o maior presente, porque ser desclassificada fez com que as pessoas não se conformassem o porquê eu fui desclassificada. E o meu bolo rodou a feira, todo mundo só falava sobre isso. Você viu aquele bolo? Foi desclassificado. Nossa, quem fez aquele bolo? É aquela menina. Então aquela menina se tornou a Franciele Campana, que hoje é colega de muitos desses profissionais. Então, olha que grande presente, que grande lição eu tirei desse concurso do qual eu fui desclassificada. Imagina se eu pegasse ali, ficasse com vergonha, eu quero ir embora, eu fui desclassificada, que vergonha, não quero conversar com ninguém. Eu teria perdido. Então, aquela famosa frase, né, se a vida te der limões, faça uma limonada, foi isso que eu fiz. Entendeu? Construí meu castelinho com as pedras do caminho. Entendi qual era o resultado, o que eu não podia mudar e o que eu podia fazer em relação àquilo eu fiz. Fui atrás. E enfim, o resultado foi incrível. Então, a partir dali, eu soube que tinha um outro concurso no Rio de Janeiro. E dali, eu acho que eram uns 6 meses depois, teve um concurso. E aí, eu participei e esse daqui é o troféu de um dos bolos que eu participei no Rio de Janeiro, que foi 2º lugar na categoria infantil e livre, que é o troféu Mônica Moraes, foi do Rio Cake World, e foi um evento muito especial, muito legal, eu consegui 2º lugar, e olha, de desclassificada, eu fui para 2º lugar. Ai, mas você não ganhou. Não, eu não ganhei, porque tinha ainda um prêmio que era o melhor do show, que normalmente é o melhor de todas as categorias, junto aquele que mais se destacou no evento. Não ganhei. Tô triste? Jamais, porque aprendi ainda mais. Aprendi lá, como eu transportei esse bolo por avião, era uma escultura de uma sereia e ela cantava, então eu descobri que no avião, com a trepidação, rachou a pasta do pescoço da minha personagem. E aí eu tentei consertar antes do evento. E aí me disseram, você tentou consertar uma rachadura de transporte, né? Falei, tentei. Eles falaram, quando ele racha no transporte, você pode escrever um aviso e colocar junto com o seu bolo na tábua ou do lado, danos por transporte, porque eles desconsideram esses danos por transporte. Se você tentar consertar e eles perceberem que foi consertado, eles tiram ponto. Então, quando um bolo seu quebra no transporte para o evento, a não ser que você consiga restaurar ele 100%, sem nenhum
vestígio de que foi consertado, é melhor você deixar do jeito que tá e avisar. Esse bolo foi quebrado no transporte. Então, olha que regra valiosa sobre concursos eu aprendi ali, além de todas as outras, né? Então, eu recebi ainda mais dicas e fui diretamente conversar com a Márcia Cássio, que também é uma das pessoas que já competiu fora do Brasil algumas vezes e trouxe títulos para o Brasil. E ela me deu todas as dicas e falou: nós precisamos de pessoas competindo em nome do Brasil. Se você gosta disso, investe nisso, porque a gente precisa, tá? E, gente, de 2017 pra cá, teve muita evolução no universo da confeitaria. Naquela época, a gente não tinha quase nada de material. Hoje em dia, a gente acha de tudo. Então, dá resultado, sabe? Esse movimento crescente da confeitaria artística traz resultado. Então, esse daqui foi o troféu que eu recebi no meu segundo concurso. O primeiro que eu realmente tive uma colocação foi esse segundo lugar, troféu Mônica Moraes, tá? Esse daqui é o de participação do mesmo evento, porque eu levei mais de um bolo, tá? Eu levei um de casamento, que não é minha especialidade, mas naquela época eu nem tinha uma especialidade, então eu atirei para dois lados diferentes. Fez bastante sucesso, mas ele não pegou nem terceira colocação. Eu ganhei troféu de participante. E por que eu trouxe aqui, afinal, não é nenhum troféu de prêmio? Porque eu me orgulho dele. Porque é nesses momentos em que eu aprendo entender que ganhar não é a situação, é participar. E isso não é falácia. O importante é participar e não ganhar. De fato, o importante é participar, porque é participando que você aprende. Esse troféu, ele me lembra muito, porque quando entregaram ele pra mim, eu não lembro quem, era alguém mesmo que eu já tinha feito amizade na confeitaria, olhou pra mim e falou assim: por que você trouxe um bolo de casamento? Aí eu fiquei meio sem responder, assim, tipo, porque eu queria ter mais chances. Tipo, fiz um bolo esculpido, fiz um bolo de casamento. Foi ruim? Ela falou assim: Fran, essa não é a sua especialidade. Investe na escultura. É nisso que você é boa, é isso que você gosta de fazer. Esse bolo tava lindo, mas tinha outros bolos lindos e pessoas especializadas nos bolos de casamento. Essa não é a sua categoria. Pra quê? E aí me entregaram, tipo assim, esquece isso. Então esse troféu me lembra muito quando eu entendi que desenvolver o seu nicho é extremamente importante. Seja só para encomenda, ou seja para dar aula, seja para participar de concurso, seja reconhecido por um trabalho específico. Seja reconhecido pelo aquilo que você é melhor fazendo, entendeu? A gente não vai ser bom em tudo o tempo todo, então tá tudo bem. Eu sei fazer um ótimo bolo de casamento, um lindo bolo de casamento, mas tem pessoas que fazem bolo de casamento milhões de vezes melhor que eu. Então por que eu vou me especializar em tudo e perder a chance de me tornar a melhor naquilo que eu faço? Então hoje eu sou considerada uma das melhores em bolos esculpidos no Brasil, exatamente porque eu me dediquei a isso. E esse troféu pra mim simboliza isso, o momento que me entregaram e falaram: Fran, por que bolo de casamento? Esquece isso. E aí eu pensei, tá, preciso focar. Então esses dois foram no Rio de Janeiro. Nesse evento eu descobri que realmente tinha muita coisa legal, e a Márcia Cássio me explicou sobre um concurso que era o Top Cakes, que era um concurso que ia acontecer em 2018, no meio de 2018, em São Paulo também, e nesse concurso eles iam selecionar uma pessoa para representar o Brasil no Mundial de Confeitaria Artística, ou na verdade de Cake Design, né? Eu falo confeitaria artística que é pra simplificar, tá, gente? Não é que eu não gosto de cake design, mas às vezes eu me sinto mais confortável falando confeitaria artística, porque engloba várias coisas que misturam a arte e a confeitaria em si. Mas, enfim, cake design. Então, o Mundial de Cake Design que acontece em Milão, na Itália, esse concurso é o que selecionava uma pessoa para ir representar o Brasil em 2019, que aconteceu, né? O Mundial. Então eu participei desse concurso, sim, nossa, na adrenalina. Agora eu vou dar o meu melhor, vou fazer um bolo incrível para se destacar. E eu fiz um bolo ótimo, errei feio na anatomia. Foi aí que, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo sobre
livros, que eu falei sobre um livro de anatomia, foi ali que eu me tornei obcecada por estudar anatomia, porque se eu quero trabalhar com modelagem e figura humana, eu preciso estudar sobre figura humana. A proporção estava errada e isso me tirou pontuação. Então esse concurso foi um dos concursos que eu participei com vários outros professores, mentores e pessoas que eu admirava. Por quê? Na verdade, não era um concurso sobre será que o seu trabalho é legal? Será que é bom? Era um concurso sobre vá representar o Brasil fora, né? Então tinha muita gente muito boa, já, né, com bastante experiência competindo. E pra mim, esse troféu de terceiro lugar é como se fosse um troféu de melhor do show. Porque tem tanta gente que eu admiro e que concorreu e que não pegou o pódio, que pra mim isso é uma grande vitória. E pessoas que eu admiro demais, que pegaram o primeiro lugar, né? A Suênia Marques, que foi de fato representar o Brasil em 2019, e a Jussara Palma, que foi o segundo lugar, que também tem um trabalho incrível e que eu chamo ela de Dinda, ela é uma madrinha também pra mim. A Suênia, ela representou não só o Brasil, como também o Nordeste, então ela fez um bolo representando mesmo a realidade do interior ali, do Ceará. Era um bolo lindo, emocionante, que tinha muita coisa especial representada ali dentro. Então ela ganhou merecidamente. E aí eu descobri algumas outras regras sobre concurso, como por exemplo, detalhes, muitos detalhezinhos elevam a sua pontuação, ajudam a se destacar. Mas eu fiz um ótimo detalhe perfeito, 100%. Tá, mas talvez se você tivesse feito vários detalhes, coisas pequenas, texturas, pinturas, teria levado a sua pontuação a um patamar diferente. Outra coisa, quantidade de técnicas. Eleve a quantidade de técnicas. Usou pintura? Legal. Usou aerografia? Legal. Usou bordado em glacê? Bacana, melhor ainda. Usou modelagem em pasta de chocolate? Beleza. Usou flores? Usou técnica de papel arroz? Usou craquelê? Misture o máximo de técnicas possíveis, claro, sem deixar um carnaval, né? Tenha coerência nas técnicas que você usa, mas quanto maior a quantidade de técnicas você puder mostrar ali, maior é a sua pontuação, porque ele entende, olha, essa pessoa, ela sabe fazer muita coisa e sabe executar bem. Então faça várias técnicas e execute bem todas elas, que a sua pontuação vai disparar. Eu fiz uma peça grande e descobri que peça grande não ganha concurso necessariamente. A não ser que ela realmente seja grande, que ela conta muito impacto visual, mas ela tem que ser executada aos mínimos detalhes, com bastante quantidade de técnica e bem executada. Então, um bolinho desse tamanhinho, ele pode ganhar de um bolo gigante do tamanho de uma pessoa, assim, em pé. Por quê? O que conta é a quantidade de técnica, qualidade, toda aquela pontuação, né? Pesquise aí um edital, um regulamento de concurso para você ver todos os pontos que engloba, mas meu bolo é pequenininho. Aliás, a Suênia mesmo, a gente conversou muito, né? E ela disse, nossa, Fran, eu quase desisti de levar o meu bolo, porque eu vi tanto bolo lindo, gigante, eu falei, nossa, eu vou passar vergonha. E foi ela que ganhou, porque não é tamanho literalmente não é documento nesse caso, tá? Então, execute bem que você vai ver que você se destaca. Então, esse foi o concurso em que eu ganhei o terceiro lugar. E não fui representar o Brasil na Itália, mas descobri sobre essa possibilidade e falei, uau, eu quero ir na próxima. Em 2019, eu dei uma pausa de concurso e só voltei, né, entre 2018 e 2019, foi mais ou menos na mesma época, porque foi a mesma feira, tá? Eu ganhei o meu primeiro lugar, que foi a Copa Cake, em 2019, também na mesma feira, e foi muito legal. E foi uma experiência insana, porque aí eu percebi que tudo que eu tinha aprendido e colocando em prática, eu estava munida para participar dessa vez, porque eu entendia como funcionavam os júris, eu entendi como funcionavam as avaliações, eu sabia como preparar o meu bolo para um concurso. Até muito se fala na confeitaria sobre, isso é bolo de concurso, isso não é bolo de concurso. Por quê? Porque um bolo é bom, o outro é ruim? Não, é porque bolo de concurso, ele tem um olhar diferente.
ele tem uma preparação diferente. Eles têm, por exemplo, regras assim, extremamente rígidas sobre não usar nada que não seja comestível na decoração. Aliás, essa foi uma das coisas que mais me tirou pontuação naquele primeiro concurso da Mulher Maravilha, sabe? Apesar de eu ter sido desclassificada, o meu bolo foi julgado e eu recebi esse feedback. Então, eu usei uns cílios de plástico, cílios postiços de plástico na escultura. Eles falaram, não pode. Já na Top Cakes, que foi esse que eu fiz, uma fada num tamanho 3:1, né, na escala 3:1, então ela era quase do tamanho humano, eu fiz os cílios em renda flex, que é um material que faz renda flexível, então eu moldei ele numa forminha de cílios. Os cílios postiços vem aquela parte côncava onde ele vem colado, então é de plástico, eu moldei ali com a renda flex e tirei e coloquei na boneca. Então ele era idêntico a um cílios de verdade, porém ele era comestível. Então eles tiveram que quebrar para verificar. Outra coisa sobre concurso, entenda que eles podem sim, e eles provavelmente vão quebrar alguma parte do seu trabalho para verificar se é de verdade, se ele é comestível ou não. Então, eles podem até te chamar, fulano, isso daqui é comestível? É. O que é? É biscuit? Não, não é biscuit. É açúcar? É. Tem certeza? Tem. Certeza. A pessoa come. Se ela sentir que não é, ou você mentir, você pode ser expulso do concurso. Mas a regra... Então, quando eu falo pra vocês, assim, durante as aulas, não use material nenhum que não seja comestível no bolo. Não é da minha cabeça que eu tirei isso, gente. É que as regras de concurso, elas guiam a gente para um trabalho bem feito. Então, se nas regras de concurso eles não deixam a gente fazer nada com material que não seja comestível, na vida real, né, no dia a dia ali do nosso trabalho, isso também não deveria acontecer, entendeu? Então, esse daqui eu ganhei e esse daqui foi um concurso num formato diferente. A gente não levava os trabalhos prontos para serem avaliados lá. Eram algumas peças prontas que a gente podia levar e nós tínhamos 2 horas na frente dos jurados para trabalhar e finalizar o bolo. E esse bolo ele não podia estar com nenhum revestimento anterior. Tinha algumas regras bem específicas desse concurso, por isso que eu falei, consulte as regras específicas desse concurso. Existem algumas que são básicas, mas outras são bem específicas. Então, eu fiz umas modelagens, umas esculturas, levei pronta, e eu sabia que a quantidade de detalhes, técnicas, pintura e tal, eu programei todo o meu trabalho, eu sabia exatamente cada etapa e quanto tempo ia levar, eu calculei quanto tempo ia levar para executar cada tarefa, e eu pus cronômetro, para eu ter certeza que eu não ia me perder no tempo, porque eu tinha só 2 horas e tudo o que você fizesse estava sendo avaliado. A organização da sua bancada, a higiene, os materiais que você estava usando, a técnica, os jurados passavam com um bloquinho, olhavam o que você estava fazendo, anotava. Então, esse tipo de concurso ao vivo é ainda mais tenso, porque o outro você faz na tranquilidade do seu local de trabalho ou da sua casa. Esse não, esse você faz na frente deles. Então, boa parte eu levei pronta, outra parte ela tinha uma sequência exata para ser executada na frente dos jurados. Então, isso foi assim, insano. Muito nervosismo para fazer isso acontecer, mas eu ganhei o primeiro lugar. E foi um bolo muito elogiado. E aí, conversando com as minhas colegas, eu percebi que elas que estavam... A maior parte delas estavam participando pela primeira vez do concurso e não sabiam de muitos desses detalhes que eu contei pra vocês sobre o regulamento. Então, tinha gente ali infringindo o regulamento. E eu falei, você vai fazer isso? Vou. Falei, olha, não faz não, porque tá fora do regulamento, senão você vai tirar ponto. Nossa, verdade. E realmente depois ela ia conversar e ver que se tivesse feito daquela forma, eu tiraria ponto. Então... Outra coisa, quando você participa de um concurso, não é uma guerra. Você não está lutando com outras pessoas. É necessário que a gente tenha um clima de competição saudável. Aliás, eu não sou uma pessoa competitiva, apesar de participar muito de concursos, eu não participo pela competição. Eu participo pelo resultado que pode vir de aprendizado ou reconhecimento e divulgação do meu trabalho. Então as pessoas falam, mas poxa, você vai dar dica para fulana ganhar? Vou, porque ali é sobre aprendizado, não é sobre quem é o melhor. Então, se eu puder emprestar um material para minha colega que ela tá ali sofrendo, por que não? Se eu posso dar uma dica para ela não acabar passando nervoso, por que eu vou sabotar ela?
ganhar na base da sabotagem não é ganhar, entendeu? Então eu prefiro ser legal e competir de forma saudável. Então a recomendação que eu dou pra vocês é, mesmo que vocês sejam competitivos, tá? Seja honesto na competição. Colabore, ajude, não é uma guerra. Isso tudo é pra gente valorizar o nosso trabalho, a nossa profissão e não descobrir quem é o melhor. Então, hoje é você, amanhã é o outro, depois pode ser outra pessoa ou você de novo, nunca se sabe e não é sobre isso. É mesmo sobre divulgar o seu trabalho e evoluir como profissional. Então, mantenha um ritmo adequado assim de trabalho. Em 2019, tá? Eu participei em 2020, que foi um ano assim que iniciou a pandemia. Eu participei de um concurso internacional que chama Cakestar. E esse concurso ele foi feito através de foto, tá? Não tinha como viajar, não tinha como levar, então é um concurso 100% virtual. E a gente manda foto do trabalho, você pode produzir, você pode mandar algum material. Aliás, esse, se não me engano, você tem que produzir inédito, tá? Tem concurso, por exemplo, o Cake Awards, que eu vou falar também pra vocês. O Cake Awards é sobre trabalhos que você fez durante o ano. Tem concursos que exigem um bolo inédito pra você participar. Então, o Cakestar eu fiz os bolos inéditos. E pro Cakestar eu fiz o bolo que era o meu retrato, porque eu tava estudando sobre escultura de retrato, escultura humana de retrato. Então eu precisava testei o meu rosto, né, porque durante a pandemia a gente isolado, eu não podia ter contato com ninguém, eu precisava de alguém para tirar medidas do rosto. Foi aí que eu fiz o bolo com o meu rosto. Então eu fiz para esse concurso do Cakestar e eu ganhei a etapa Brasil. Então eu representei o Brasil na competição internacional, naquela categoria, que era a categoria de bustos. Não ganhei a categoria nacional, mas a pessoa que ganhou realmente fez um trabalho, assim, inacreditável de bom. Mas ganhei um destaque, foi muito legal. Então eu participei do Cakestar, ganhei com aquele bolo que era o meu retrato, então foi uma experiência muito legal. E com o mesmo bolo que eu participei no Cakestar, eu participei do Cake Awards 2021, que foi no início do ano. E eu ganhei a categoria de melhor bolo esculpido com aquele retrato que se destacou bastante. Então esse é o meu troféu favorito, na verdade, até mesmo por causa da ideia do Cake Awards, que é trazer um reconhecimento para a confeitaria brasileira, incentivar e ajudar a galera a evoluir, melhorar no trabalho, né? Então eles têm a motivação certa para esse projeto, para trazer esse reconhecimento. Então, existe premiações parecidas com o Cake Awards em outros países. A gente tem mesmo que valorizar o que a gente tem, porque foi muito especial. Então, esse foi o primeiro Cake Awards e eu fui a primeira vencedora da categoria bolo esculpido com esse troféu. Então, esse é um dos meus xodós. Eu gosto demais e esse troféu me fez pensar muito sobre a trajetória de concursos, né? Que mesmo não tendo como objetivo o tempo inteiro ganhar ou me destacar, a intenção é de fato se destacar profissionalmente e não como a melhor. Mas esse é um grande reconhecimento, então o pessoal que entregou o troféu, né, até depois, porque foi à distância essa premiação, pouca gente teve presencial lá. A galera realmente vibrou comigo, porque viu a minha história, viu o meu crescimento, viu toda a minha luta para evoluir como profissional. Então esse prêmio foi assim foi um conforto pro coração de falar, você tá no caminho certo, você tá conseguindo chegar onde você precisa chegar, e esse é um reconhecimento. Então quando a gente ganha um concurso, ele de fato é um reconhecimento sobre o seu trabalho. Mas não é só sobre isso, ele na verdade traz toda a experiência para mim que eu tive até esse momento. E eu também participei novamente do Cakestar no ano de 2021 para 2022. Eu ganhei novamente a etapa do Brasil e ganhei um destaque de um dos melhores bolos, na verdade, o melhor bolo do Brasil, independente da categoria, como se fosse o melhor do show do meu país, tá? Esses foram alguns dos concursos, eu não lembro se eu tô esquecendo de algum, pode ser, mas esses são os principais, eu posso dizer, que contam aí a minha história. O último concurso que eu participei do Cakestar
eu já não estava muito bem, tá? Depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês sobre essa experiência, falar um pouco sobre essa fase, porque eu acredito que todo mundo passou por isso. Eu decidi fazer um diário de competição quando eu preparei esse bolo pro Kickstarter. Porque as pessoas perguntavam muito como era o processo de criar um bolo, e eu sempre disse que é uma loucura, porque quando a gente participa de concursos, bolos para concurso, tem um nível muito mais elevado de exigência, de criação. Então eu mostrei o passo a passo da criação desse, como um diário mesmo, da criação desse bolo. E a minha saúde mental não ajudou muito, eu acabei me sobrecarregando, já vinha aí com alguns trabalhos, e a pandemia não estava ajudando, então eu acabei, o famoso surtando, e acabei não concluindo da forma como eu gostaria. Então eu não tive trabalhos tão legais para inscrever no Cake Awards 2022, mas eu fui para apresentar a categoria, né, como uma das vencedoras, então também foi muito legal. E o Cake Awards me trouxe de volta para a confeitaria, porque naquele momento eu tive um baque. Então eu quero conversar com vocês sobre isso mais pra frente, porque eu acredito que é muito importante a gente lembrar que nós somos seres humanos e que toda essa loucura, né, competição e tudo mais, é muito bom, impulsiona a gente a sermos profissionais melhores, porém nós temos um coraçãozinho, uma cabecinha, a gente precisa de cuidados. Então nem só dessas honras vive um profissional, né? Principalmente o atleta. Aliás, eu até me identifiquei muito na última Olimpíada, que uma ginasta muito famosa também desistiu para cuidar da saúde mental dela, né? E era uma das mais esperadas e tal. Então eu acredito que nós precisamos olhar com um olhar mais carinhoso para esse lado e entender que isso tudo, né, fala muito sobre mim, mas não é só isso que fala sobre mim, porque cada um desses troféus, cada uma dessas medalhas, cada coisinha que eu passei para chegar onde eu cheguei, teve muito esforço, muita resiliência, muito choro, não desistir, e não é só beleza. Então, quando vocês veem profissionais incríveis postando trabalhos e honras e eventos e medalhas e tudo mais, saiba que a internet às vezes engana, mostrando um mundo perfeito que não existe. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre concurso, né? Eu falei para vocês um pouco sobre concurso, sobre as regras importantes, como que vocês se preparam para um concurso, mas também queria falar um pouco dessa trajetória e de como ela não é perfeita, como algumas pessoas tentam mostrar. Isso tudo não quer dizer que eu sou a melhor, quer dizer só que eu não desisti. E se você não desistir, eu tenho certeza que você também vai longe. Então acredite no seu potencial, se esforce. Isso não é dom, isso não é nascer pronta, isso não é mágica, isso não é sorte. Isso é trabalho duro, dedicação e foco naquilo que eu quero. Eu recomendo muito que vocês participem de concurso, porque isso tudo prepara a gente para tanta situação. Sempre tem alguma coisa dando certo e dando errado para ensinar uma lição muito valiosa pra gente, mas a gente precisa estar aberto para aprender. Então, entendam, concursos não são sobre ganhar, tá? Concursos são sobre participar e criar experiência, expor o seu trabalho e criar novas conexões, receber feedback e aprender tudo o que você precisa aprender sobre aquilo. Realmente o desafio é o que mais conta. Siga as regras, regulamento, arrisca. Não adianta conversar com pessoas, você precisa ser muito literal. Faça tudo com um acabamento extremamente exigente, porque isso vai fazer diferença. Número de técnicas, qualidade, execução dessas técnicas, criatividade, inédito, não copie trabalho de ninguém. Todas essas regras vão te levar para um patamar muito legal mesmo nesse ambiente de concursos. Então, ousa, vai atrás, tenta, porque vai ser muito bom para sua profissão. Eu tenho certeza que se expor a esse tipo de experiência vai ser muito legal. E contem comigo para o que precisar, se tiver qualquer dúvida, se quiser alguma ajuda.
se ajudando a gente chegar lá. A competição saudável é o mais importante e procure. Vá atrás, participe aqui, em outro lugar, viaje, vá presencial, participe online. Não importa, todo investimento que você fizer para isso, eu tenho certeza que vai retornar como um bom portfólio, uma experiência, reconhecimento e divulgação. Então, concursos são extremamente importantes para evoluir como profissional na confeitaria artística.